uma das variáveis mais importantes investigadas pela macroeconomia. Mas o que o desemprego representa e como ele é medido? A taxa de desemprego considera o número de pessoas da força de trabalho, ou seja, da população ativa de um determinado país, que estão empregadas ou então desempregadas, mas à procura de emprego. A taxa exclui, portanto, todas as pessoas que estão desempregadas, mas que também não procuram emprego. Por exemplo, porque ainda estão estudando, porque simplesmente não querem trabalhar, ou porque são donos ou donas de casa tomando conta dos filhos ou do lar. O desemprego pode ser definido em 3 diferentes tipos: o desemprego friccional, o desemprego estrutural e o desemprego cíclico. O desemprego friccional é aquele inevitável, que ocorre por causa de mudança na economia e na vida das pessoas. Por exemplo, alguém muda de cidade e fica temporariamente sem emprego, pois leva um tempinho até se instalar. O desemprego estrutural é aquele que se mantém no longo prazo, mesmo quando a economia se recuperou após uma recessão, por razões estruturais, como por exemplo o salário mínimo e as leis trabalhistas. Por fim, o desemprego cíclico é o resultado das flutuações do PIB ao redor do PIB de pleno emprego. Assim, quando abaixo do pleno emprego, haverá um aumento do desemprego cíclico. Portanto, o desemprego é formado por essas 3 variações, sendo que o desemprego friccional, somado ao desemprego estrutural, compõe o chamado desemprego natural. Este último é a taxa de desemprego que ocorre no PIB de pleno emprego. Mas como podemos mensurar os impactos do desemprego? E quais são seus verdadeiros custos? Primeiro, precisamos considerar o custo do desemprego sobre a atividade econômica de um país. É o que aborda a chamada Lei de Okun, baseada em uma observação empírica da relação entre o desemprego e o PIB ao longo do ciclo econômico. Okun observou que um ponto percentual adicional de desemprego custa em torno de 2% do PIB do país. Mesmo que Okun não tenha usado dados brasileiros para mostrar essa regularidade, vários pesquisadores têm refeito essa análise e confirmado aproximadamente o mesmo efeito na economia brasileira. Um desses pesquisadores é Lucas Desordi, que confirmou essa mesma taxa para o Brasil. Então, podemos observar a importância do desemprego na produção e na renda de um país, e, a partir daí, pensar no impacto do desemprego sobre o padrão de vida das famílias. Em situações de alto desemprego, se um ou mais membros da família ficam desempregados por tempo prolongado, sua família corre o risco de cair na pobreza. Outras famílias, no entanto, podem nem sentir os efeitos do aumento da taxa de desemprego. Neste contexto, o seguro-desemprego vem como uma ferramenta que pode auxiliar a reduzir essas diferenças. O seguro-desemprego é um estabilizador automático, já que quando a atividade econômica cai e a taxa de desemprego aumenta, a atividade econômica se autorrecupera automaticamente, já que os gastos do governo aumentam ao precisar pagar o seguro-desemprego. Dessa forma, o PIB já aumenta um pouco, mesmo sem uma política fiscal expansionista ativa. Além de estimular a demanda agregada, esse seguro evita a queda brusca de renda de certas famílias, dando a elas uma margem de segurança para que não fiquem desesperadas, caindo rapidamente na pobreza. Também podemos pensar em alguns problemas sociais como o custo do desemprego. Quando os cidadãos de um país ficam desempregados por muito tempo, começam a surgir situações como aumento da pobreza, violência ou problemas de saúde. No entanto, o desemprego não atinge todos os cidadãos da mesma maneira. Segundo o IBGE, em 2012, a taxa de desemprego entre as mulheres brasileiras era de 6,8%, e já entre os homens era de 4,4%. Embora a população feminina contribua para a economia, elas continuam enfrentando muitos obstáculos, como por exemplo, o preconceito que lhes impede de realizar seu pleno potencial econômico. O desemprego também atinge as etnias de modos diferentes. Segundo o IBGE, em 2012, 6,4% da população negra e parda estavam desempregadas, comparado a 4,7% da população branca. Quanto à idade, o IBGE indica que o desemprego no Brasil afeta mais os jovens, que têm um risco maior de ficarem desempregados do que um adulto. Dado que existem todos estes custos, será que o governo deve ajudar a baixar o desemprego em seu país? Se houver intervenção, quando o governo deve agir? E de que maneira deve agir? Todas essas perguntas devem ser pensadas com cautela, pois nem todas as políticas expansionistas são eficazes. Essa é uma discussão ampla entre os que são mais a favor de uma atitude ativista ou intervencionista versus os que são mais a favor de uma atitude não intervencionista. Antes que a Grande Depressão de 1929 recaísse sobre os Estados Unidos, os economistas clássicos achavam que em tempos de recessão, os preços e salários cairiam até o mercado se ajustar,
todos os bens produzidos seriam vendidos e toda a mão de obra voltaria a ser empregada. Ou seja, os clássicos defendiam que eventualmente a economia iria se autoajustar sem a necessidade de intervenção do governo. Porém, na época da Grande Depressão, esta autorrecuperação parecia não acontecer. Neste contexto, Keynes ofereceu um novo insight, em que ele explicava por que os mercados poderiam nem sempre se ajustar, ou pelo menos, não dentro de um horizonte razoável. Segundo Keynes, não necessariamente o país é capaz de recuperar-se sozinho em épocas mais difíceis, devido a uma externalidade macroeconômica, ou seja, um problema de coordenação macroeconômica. Para explicar esse problema de coordenação, vamos pensar no seguinte cenário. Se todas as empresas no mercado decidissem contratar um funcionário a mais, o desemprego diminuiria consideravelmente e, assim, tanto o produto do país como a renda das famílias aumentaria, por conta de um aumento no nível de produção e do pagamento de salários. A produção adicional gerada seria totalmente absorvida pelo mercado consumidor. No entanto, se houver o problema de coordenação, ou seja, se as empresas não agirem conjuntamente e só uma adotar essa medida de contratação, de nada vai adiantar, pois a renda da maior parcela da população não vai aumentar, ainda haverá muitos desempregados e o consumo não poderá absorver toda a produção adicional. Então essa única empresa que contratou tem sua produção aumentada, maior gasto com funcionários, porém nenhum benefício em troca. Segundo Keynes, é improvável que todas as empresas ajam conjuntamente, dado o tamanho amplo da economia. O governo pode resolver este problema de coordenação macroeconômica fazendo uma intervenção para tentar tirar a economia da recessão. Se considerarmos que o ciclo econômico possui picos e vales em função das recessões e expansões da economia, podemos notar que alguns vales são mais sutis, enquanto outros são muito profundos. O governo deve tomar cuidado, pois nem sempre é eficaz intervir nos casos de vales rasos, já que pode estar estimulando uma economia que já está em recuperação por si só. No entanto, quando os vales são muito profundos, uma intervenção pode ser necessária. O que podemos levar como lição é que o governo deve ser cauteloso em suas medidas, pois além de saber o momento certo de intervir, existem diversos caminhos e ações que ele pode seguir. Não há, portanto, uma regra pré-definida para a nossa questão. Só é preciso manter em mente que, caso o governo opte por investir, procure certificar-se dos momentos mais propícios e das medidas mais eficazes.